Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Eu sou o Daniel e hoje nós vamos refletir a passagem que está em Mateus capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Então peçamos o Espírito Santo de Deus para que ele venha nos preencher e possamos compreender a palavra de Deus. Que o Espírito Santo conduza a nossa mente, o nosso coração e toda a nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pegar juntos então Mateus capítulo 13, versículos do 10 ao 17. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Aproximando-se os seus discípulos, perguntaram-lhe: por que eles falam em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas o que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz: certamente haveis de ouvir e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar e jamais vereis. Porque o coração desse povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então a palavra de hoje vem falando logo em seguida, logo depois de Jesus ter falado a parábola do semeador. E assim ele vem falando aos apóstolos, que questionam a Jesus por que ele fala com parábolas. Como falava ontem, as parábolas ele se baseavam naquilo que era o cotidiano das pessoas. O cotidiano das pessoas trabalhadoras, das pessoas mais humildes. Mas aqueles que fecharam o seu coração, como os fariseus, que ficavam somente condenando a Jesus, esses não compreendiam. Que eles não procuravam ouvir e entender com o coração, de coração aberto, de coração arrependido de seus pecados. Não! Ao invés de se arrepender de seus pecados e tentar mudar de vida, permaneciam no pecado e ficavam ainda condenando os erros dos outros. Porque aquilo que eu venho falando, não cabe a nós julgar. Se o outro errou, é compromisso dele com Deus de se redimir. Assim como os fariseus ali também deviam se redimir com Deus. Buscar ser melhor, mas não, estavam ali querendo ter o poder, somente isso. Querendo usar o nome de Deus para ter poder, para ter dinheiro, para ter fama. E não se preocupavam em mudar o coração. E aí eles não compreendem. E assim a cada um de nós, quando nós abrimos o nosso coração a Deus, pedimos o Espírito Santo para Ele, assim nós nos abrimos ao seu agir e assim nós conseguimos compreender, nós conseguimos ver o milagre de Deus em pequenas coisas. Que Deus cuida de cada detalhe e Ele faz acontecer milagres e prodígios em todos os lugares ao nosso redor, na nossa família, na nossa casa, na nossa vida. Quantos livramentos Deus nos dá e muitas vezes nós não vemos, nós não compreendemos. Mas Deus está aqui nos explicando. Jesus quer nos explicar. Ele quer que nós compreendemos, ouvimos a sua voz, entendemos, ouvindo a sua voz, compreendamos tudo aquilo que Ele nos pede, tudo aquilo que Ele nos coloca por meio da sua palavra.
E assim, quando nós nos voltamos a Deus de coração arrependido, abertos à ação de Deus, a se converter, querendo buscar a conversão diária, querendo ser melhor a cada dia, assim nós estaremos compreendendo tudo aquilo que Jesus nos falou. E Ele nos fala a cada dia que nós nos voltamos para Ele. Nós nos colocamos em oração, nós nos colocamos a ler a palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus. Assim Ele faz a sua vontade acontecendo e nós compreendemos. E assim, quanto mais nós nos abrimos a Deus, mais Ele nos dá a conhecer seus mistérios, mais Ele nos dá e derrama sobre nós o seu Espírito Santo. E assim nós seremos conduzidos a uma vida boa, feliz junto de Deus e nos conduz ainda mais à eternidade, que é para lá que Ele quer que nós vamos, é para lá que Ele nos prepara, que Ele nos conduz a cada dia da nossa vida. Então voltemos o nosso coração para Deus, voltemos o nosso coração pedindo ao Espírito Santo para que Ele nos conduza e cada vez mais estejamos nos seus caminhos, ouvindo a voz de Deus, entendendo, enxergando seus milagres, seus prodígios na nossa vida, na vida das outras pessoas e buscando a cada dia a conversão do nosso coração. Então vamos orar. Senhor, que nós nos voltemos para Ti, nós saibamos pedir o Teu Espírito Santo a cada dia, nós saibamos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, ir ao Teu encontro, Senhor, por meio da oração, por meio da Tua palavra. Nós pedimos que nos conduza, Senhor, que nós saibamos ouvir e compreender tudo aquilo que nos fala e que nós usemos os nossos dons, usemos tudo aquilo que nos dá de ouvir, de enxergar, que nós possamos buscar a conversão diária, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender e que não sejamos aqueles que ouvem de má vontade a Tua palavra, não sejamos aqueles que simplesmente ouvem e deixam de se entregar a Ti, aqueles que ouvem e ao invés de procurar mudança, querem criticar. Não, Senhor, nós não sejamos assim. Nos ajuda, Senhor, a ser melhores a cada dia e busquemos a cada dia, Senhor, por meio da Tua vontade, por meio do Teu Espírito Santo, a conversão e a cura do nosso coração, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor, a libertação. Então, nos encha com Teu Espírito Santo, para que assim nós possamos nos aproximar de Ti, ouvir a Sua voz e compreender tudo aquilo que nos diz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que Deus nos abençoe e volte para nós seu olhar de misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.